Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de todos, principalmente no sábado, que todo mundo, né, professor, poderia estar no parque, no shopping. Estamos aqui. Eu queria também agradecer o convite que eu fiz para o professor por ele ter aceitado a estar com a gente aqui e iluminar um pouquinho essa palestra. Obrigada, professor. A nossa conversa hoje é sobre a síndrome do pânico. E nós sabemos que temos que pisar com muito cuidado nesse terreno. Não só nesse terreno, mas em todos, quando a gente envolve o espiritismo. A gente tem que partir do ponto que nada é uma regra, e sim, só a gente lembrar quando aconteceu a questão do acidente de avião com o time de futebol, que já começaram várias histórias dizendo que era um resgate coletivo, muitas coisas que vão acontecendo e que na verdade, não existe uma regra. Não existe uma regra. Alguns livros a gente leu que existia uma pessoa que estava na cadeira de rodas e ela não podia falar, não podia comer, estava dependendo, e isso era abuso de sabedoria. Como assim? Eu li um livro que existia um ser de luz que estava disposto a vir naquela família para poder fazer com que eles resgatassem o que tivessem que resgatar, e assim ele saía ali, um ser que seria o mais iluminado de toda aquela família. Como tem uma história também no livro do Chico, que uma criança desencarnou aos 6 anos de idade, sendo que a mãe sofreu, a mãe estava inconformada, mas na realidade a mãe já estava disposta, quando ela veio para cá, ela já sabia que aos 6 anos de idade a filha ia desencarnar, e ela ia, e por amor, por mais puro amor, ela estava disposta a passar por isso, como acontece quando as mulheres, às vezes alguma mulher pede um filho, um aborto espontâneo, e daí já tem logo aquela história que falam assim: puxa, em algumas vidas ela foi homem e não assumiu um filho, então por isso que agora ela não consegue ter um filho, agora ela perdeu. Não. Às vezes ela veio disposta a um ser que precisa ficar por alguns meses, mesmo dentro do ventre da mãe, e ela está disposta a passar por essa dor para ajudar, por amor, por esses laços. Então, quando eu digo que a gente tem que pisar com muito cuidado em qualquer terreno, que a gente não pode dizer que uma síndrome de pânico é um resgate de outras vidas e que a pessoa está pagando com os erros que fez em outras vidas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são N fatores. E mesmo que eu quisesse, eu não sei aqui se alguém já teve essa experiência com síndrome de pânico, ou a pessoa, ou alguém da família, algum amigo. Eu acredito que todos já passaram perto dessa situação. E quem não passou, por mais que eu explicasse, por mais que eu indicasse livros e vídeos, vocês não conseguiriam entender o que é sentir uma síndrome de pânico. Seria impossível explicar para vocês. Mas o nosso objetivo é que a gente, nessa conversa, porque na verdade, né, professor, a gente não pode se aprofundar em nenhum assunto nesse tempo de 1 hora que nós temos. Mas nós podemos tocar o coração de vocês para que vocês possam ir atrás do conhecimento e com o tempo que a gente tem, poder fazer alguma coisa para ajudar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome, e quem quiser compartilhar alguma experiência, por favor.
só olhando aquela imagem que estava pouco. Aquela imagem, olhando para aqueles olhares, pode deixar André falar. Aqueles olhares dessas pessoas, talvez seja o olhar que sai dos nossos muros para chegar aos olhos dos nossos irmãos. Tantas vezes, aquilo que a nossa irmã Andréia falou, nós nos culpamos e culpamos as pessoas que estão conosco. Talvez se nós mergulhássemos no fundo dos olhos da nossa alma, encontraríamos o que a própria benfeitora espiritual no livro Amor, Imbatível Amor, quando ela trata de um subtítulo chamado Síndrome de Pânico, ela o coloca num título que ela encimou do capítulo como Doenças da Alma. E os olhos refletem exatamente aquilo que a nossa alma guarda. Por isso é muito importante nós fazermos as reflexões, nós nos mudarmos, não naquela maneira taxativa, sintomática, mas de uma forma leve, sutil, prazerosa, com a vontade que temos e que está embutido em nós, porque é nosso fanal, a nossa evolução, de nós caminharmos, de nós nos superarmos e de nós mesmos vencermos nossos anseios, nossas angústias. Talvez seja esta a primeira etapa dessa grande mensagem que queremos compartilhar com vocês, fruto do nosso estudo, da nossa pesquisa, de tantas horas que compartilhamos sem palavras, mas nas sutilezas da alma, né, irmã? Que nós trocamos, fizemos essa simbiose perfeita para trazer ao lume uma reflexão que é recorrente. Exatamente. Confesso que eu nunca passei, mas vivi com pessoas, senti pessoas, compartilhei com pessoas que sofrem. Basta olhar nos olhos de muitos dos que estão aqui presentes para sentir uma vontade e trazer do alto o Divino Mestre porque está aqui e abraçar a cada um, para que nessa tarde a gente caminhe par a par, lado a lado, nessa busca constante da nossa evolução e do nosso progresso. Nem precisa me passar o microfone. Eu vou sair aqui. Não pode ser. Fique tranquilo. Vive-se na Terra o momento angustiante da incerteza. Tudo quanto constitui segurança, de um para outro momento, muda de configuração e surgem os desafios que consomem as energias emocionais, mentais e físicas dos indivíduos, não raro levando-os aos transtornos do comportamento e da mente. A maioria dos relatos que a gente leu, a maior causa da síndrome do pânico começa com o estresse. E as coisas vão acumulando, não somente o estresse, mas as preocupações, os conflitos vão acumulando, que chega um momento que o corpo recebe uma descarga tão grande que acaba não dando conta. É claro que muitos sentimentos, muitas emoções, nós precisamos ter. E é claro que se a gente não conseguir lidar com as derrotas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que valor teria a nossa existência? Temos que saber lidar com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, mas também com as derrotas. E aí entram as emoções, a preocupação. É claro que a preocupação é importante, mas ela tem um estágio, ela tem um nível, ela tem um limite da preocupação. Tanto a preocupação quanto a angústia precisamos ter para que a própria ansiedade a gente precisa ter para que a gente possa ter o medo, para que a gente possa se cuidar. Estamos aqui por causa da ansiedade, da preocupação e do medo. Mas a partir do momento que a preocupação começa a se tornar maior do que ela deve, a partir do momento que passamos o dia todo, resolvemos um problema, já começamos a outro tipo de preocupação, a outro tipo de ansiedade,
é essa energia que vamos vibrar o tempo inteiro. E vai chegar um momento que a gente não vai dar conta e vai vir os surtos, vai vir a síndrome de pânico, vai vir o desespero. O problema é que a gente não pode deixar que vá para o físico. Por que as pessoas falam tanto, né, professor? Vamos meditar, vamos evitar esses pensamentos que contaminam a gente. Isso é tão importante, porque depois que vai para o físico, é só com medicamento. É muito importante essa questão do medicamento, porque muitas vezes as pessoas vão em casas espíritas, vão em igrejas e falam assim, não, abandona o medicamento. E não é. A enfermidade já foi para o físico, então vai ter que ter o medicamento. Mas com o medicamento tem uma porção de coisas que podem caminhar junto, porque cada cura tem o seu lugar. Diria assim, complementando, uma frase assim, no livro chamado Dias Gloriosos, de Joana D'Angelis, complementando este slide, e sobremaneira as duas últimas palavras, comportamento e da mente, que nós devemos trabalhar. E ela diz assim, as enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver transformação estrutural do pensamento. Essa transformação da nossa estrutura mental, dessa mente de que fala, porque nós sabemos que a mente é um laboratório fecundo. E é o que nós lá alimentamos, o que nós pusermos mesmo, essas enfermidades da alma serão suplantadas. Não há outra forma. Então nós trabalhamos nessas 3 palavras que estão ali, bem, quase no final, emocionais, mentais e físicos. Nós nos cuidamos muito preocupados, estamos sempre com o físico e esquecemos das nossas emoções, tão destrambelhadas porque nossa mente também se desarmoniza, se desequilibra e consequentemente as emoções e a tela mental também redunda em fracassos, em sofrimentos, em angústias e assim por diante. Perfeito. Eu acho que a nossa maior busca é o equilíbrio, seja nas emoções, sejam no nosso entendimento com o que acontece no nosso dia a dia, porque não tem como nós não termos problema. A gente vai enfrentar problemas, a gente vai enfrentar a perda, e o que importa é o equilíbrio, e conseguimos o equilíbrio através do quê? Através da fé. Porque quando se afastamos de Deus, sempre chega a doença, sempre chega os problemas. Então eu acredito que a fé é a chave de tudo. Olhando para essa criança que somos nós, tantas vezes mergulhamos, enterramos a cabeça no meio das mãos e as mãos no meio das pernas, não quero ver, não quero ouvir, não quero pensar, e os 3 macaquinhos assim simbolicamente representados. Não vejo, não falo, não escuto. Há muito tempo que eu já venho trabalhando, desde a década de 90, com o 4º macaquinho. Eu não penso. Se acrescentamos, eu não falo, eu não ouço, eu não vejo, porque me cego. Mas tantas vezes nós esquecemos desse macaquinho fundamental, do eu não penso. Mergulhar dessa forma pode ser voltar ao ventre materno. Parece? Lembrei-me olhando para essa foto que a Andréia trouxe assim, bonita aqui. Mas nesse mergulho intrauterino, também há uma semente desse embrião da vida a despontar o amanhã bem melhor. E nos faz lembrar da nossa criança interior, né, professor? Sempre quando a gente está com algum problema, quando a gente não consegue resolver, quando vem os conflitos, é sempre a criança interior que chora. Então, se a gente ouvisse mais, eu sempre digo assim para as pessoas,
elas acabam chegando no piloto automático, é tanto trabalho, tanta correria, a sociedade cobra isso e você tem que dar certo, principalmente tem uma faixa de idade de 25 a 35, né, professor, que os jovens têm uma gana de conquistar, e eles acabam se perdendo e de repente tem que parar tudo porque as coisas se atropelaram. Então, por isso que eu fico feliz, porque hoje estão fazendo um trabalho muito forte em cima disso. Mergulhe, as psicologias, os tratamentos, as medicinas alternativas, tudo está buscando para você voltar para a terra, para você voltar para o teu interior, para você olhar para a natureza, para você olhar para o outro, olhe nos olhos, sinta, é alma. Então, tudo está envolvendo que traga mais essa sensibilidade e se importar com as coisas que realmente valem a pena. Ah, que lindo. Esse é o famoso Deus Pan. Em grego, Pan, já estudamos, isso significa tudo. Pan. Daí o panteísmo. Tudo. Deus, tudo. Todavia, havia na mitologia grega o Deus Pan. Divaldo Franco fala o que Jonas D'Angelis trouxe da tela mental, falando dele. Eu vou deixar primeiro que a Andréa comece, depois eu vou complementar. Quer? Pode ser. Pode ser. A síndrome de pânico vem do Deus Pan. Por quê? Deus Pan, na história da mitologia grega, ele tinha seus habitats, né? Seus habitats, e ele tomava conta. E sempre quando as pessoas passavam perto, ele assustava. Então, por isso que veio a síndrome de pânico. As pessoas sofriam de pânico. E... Pode continuar, professor. Eu sei. E ele habitava numa região chamada Arcádia. É interessante, quem estudou literatura, até o arcadismo lá, você estudava o arcadismo na literatura, falava da Arcádia. Era uma montanha que ele ficava lá, o seu habitat. E esse Deus Pan tinha uma forma dual, ou seja, metade homem, a parte superior, e outra caprina, forma de cabra. Aí Divaldo fala uma expressão também. Quando alguém adentrava ao domínio dele, do habitat dele, ele, por ter uma forma grotesca, e é uma forma grotesca, assustava. E ao mesmo tempo produzia no visitante o pânico, o medo. Por isso que essa palavra, ela traduzia como se fosse um distúrbio muito grave, etc. Joana D'Angelis, mais adiante, lá no livro, ela fala a mesma coisa, dizendo assim, dessa forma grotesca e sutil. Eu até escrevi aqui nas minhas coisas, que assim procedem também os espíritos encarnados de Deus encarnado. Parece que nós vivemos nessa Arcádia, nessa montanha, vigiando a nós e vigiando aos outros, mas muito mais os outros pelas nossas formas grotescas, amedrontando. Olha, não preciso nem entrar em méritos maiores, mas cada um mergulhando dentro de si. Quantas vezes já fomos esse Pan, que amedrontamos, aterrorizamos, e que fizemos terrorismo com os outros, e depois nós vamos falar uma das consequências na fase infantil, na fase de criança, que nós pais, muitas vezes, de uma forma direta e indireta, causamos. Por isso, essa mitologia criou-nos também o início da palavra pânico de Deus Pan. Muito bem. Então a gente entende que a síndrome de pânico, ela veio por mais que em 1980, em 1980 ela passou a ser denominada como síndrome de pânico, mas a gente vê, né, pela mitologia grega, que já conheciam a síndrome de pânico há muito tempo. Mas um pouco antes de 1980, em 1871, o psicólogo da Costa, Marion da Costa, né, professor? Marion da Costa. Nessa época tinha guerra franco-austríaca. Perfeito. E esse psicólogo, ele começou a analisar as pessoas
que vinham da guerra. Que vinham da guerra. E porque sempre foi muito conciliado a síndrome de pânico com a ansiedade. Na verdade, é 189 síndromes que existem, né, professor? São 189 síndromes. E a síndrome de pânico era muito associada à ansiedade. Então, esse psicólogo, em 1871, que ele diferenciou a síndrome de pânico, porque as pessoas iam para a guerra e voltavam com muitos distúrbios diferenciados. Na verdade, era um pavor, era um medo, eles tinham sensações de pânico, de medo, era uma coisa muito além do que uma ansiedade, do que uma depressão. E isso faz lembrar muito quando aconteceu em 11 de setembro, que o maior índice de depressão e de crise de pânico nos Estados Unidos aconteceu nessa época, porque as pessoas realmente perdiam o controle e foi preciso fazer um trabalho muito grande aqui, quanto no plano espiritual. Joana d'Angeles fala que esses soldados voltavam da guerra, complementando, com crise de ansiedade, insegurança, vômitos, diarreia, vertigens, ataques, denominados de coração irritável. Observem bem. Tempos depois, uma personagem muito conhecida nossa, Sigmund Freud, também observando uma jovem austríaca, é que ele detectou alguns, eu prefiro ler uma partezinha aqui que é muito interessante. A síndrome, também chamada de despersonalização, ou seja, perder toda a personalidade. Ansiedade de separação. Psicastenia, que no dicionário tem como uma afecção, uma enfermidade mental, caracterizada por depressão, ansiedade, tendência a manias, a obsessões e perda do sentido da realidade. Observe como isso é tão real e tão verdadeiro, por isso que é um estudo muito sério. E o Freud conseguiu, então, fazer a primeira análise e trazer essa reflexão, o que depois no início de 80, foi assim denominada de síndrome do pânico. Você falou que podia participar. A síndrome do pânico já é... Não, é compartilhar, não perguntar. síndrome do pânico já é reconhecido pela medicina tradicional, tem CID. Existe um código internacional de doenças, né? A partir Isso, já CID. tem esse reconhecimento. Tem a CID. Já tem. Já tem a CID. Outra coisa, complementando aqui, tem na fonte científica American Brasil, no site da UOL, vai ser muito interessante quando fala, mas o que é essa síndrome do pânico? E de uma maneira muito didática, diz aqui, o ar parece faltar. Os que já tiveram, graças a Deus estão saindo, já debilitaram, não tem mais. A partir dessa palestra vocês estão curados. Falem, assim seja. Não falaram assim seja? Assim seja. Tá legal. O ar parece faltar, o coração fica acelerado, o suor empapa a roupa. Esses são apenas alguns sintomas de uma crise de síndrome de pânico. Também caracterizado, como diz ali, por boca seca, tremores, tonturas e um mal-estar geral, acompanhado de uma sensação, como se fosse assim, como se fosse uma antivisão de que algo ruim vai acontecer. E a pessoa se sente como se estivesse para morrer ou enlouquecer. Mas o consolo é que até hoje ninguém, Edivaldo fala, não há na literatura nada que diz que alguém morreu de síndrome de pânico. E acrescenta mais algumas, né? É por isso que quando a pessoa tem esse ataque de pânico, né, muito importante a gente diferenciar o que é o ataque de pânico e a síndrome de pânico. O ataque de pânico, às vezes, a pessoa tem durante uma vida inteira, 2 ou 3 vezes. Às vezes, o avião quase cai, como aconteceu comigo, e às vezes o elevador dá um problema e a pessoa... Então, o ataque é raramente, só que a síndrome não.
A síndrome, ela acontece e, como o professor disse, é muito importante o tratamento. Por quê? Porque como ela acontece inesperadamente, a pessoa se sente insegura. Então, a partir do medicamento, né, que ela vai ter, as coisas vão voltando ao normal, mas caso ela não tome esse medicamento, ela não tome essas precauções, ela vai se isolando, porque ela pensa que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, aonde ela estiver, e a tendência é se isolar e a maioria das vezes, 30% a 40% da síndrome de pânico vem acompanhada da depressão. E fala também ali de sensação de desmaio, enjoo, tontura, a taquicardia é frequente. Aliás, por qualquer coisa que nós nos emocionamos, ou coisa boa, ou coisa ruim. Por isso que a nossa mente deve entrar em ação. Vamos lembrar Jesus, já que amamos tanto Jesus, dois verbos com uma conjunçãozinha bem pequena no meio, 3 palavrinhas maravilhosas na língua portuguesa. O primeiro verbo é chamado vigiar e o outro orar. É exatamente isso aqui que nós estamos. Vamos adiante, né? Uhum. Vamos lá. O que mais? Só lembrando que sempre quando acontece esse ataque de pânico, quando levam em um posto, um hospital, sempre começam pelos exames cardíacos, porque sempre é confundido com problemas do coração, devido ao disparo do coração que sempre acontece nesse momento. Atitudes educacionais no lar, relacionamentos familiares agressivos, narrativas apavorantes feitas por adultos, catástrofes naturais, violência e culpa. Sempre falam que as pessoas que têm problema com alcoolismo dentro de casa são crianças na infância que tiveram esse tipo de problema, porque sempre estão com a sensação de que algo vai acontecer. E de tanto estimular isso, pode acontecer esse desequilíbrio mais tarde. Como eu falei da catástrofe natural, das guerras que acontecem também, pode desencadear, né, professor? Com certeza. Há um outro livro fantástico também de Joana d'Angelis. Parece que a gente é todo discípulo da Suzy, estudamos muito Joana d'Angelis, chamado Autodescobrimento, uma busca interior. Autodescobrimento, uma busca interior. E é um capítulo 9, que fala das viciações mentais, nossos vícios mentais. Ela começa falando do medo, quando o medo desencadeia, avoluma, toma uma forma de distúrbio de pânico. E lembrando também que a infância é algo assim delineador de tudo aquilo que vem para frente, na mente de avós, na mente de pais aqui presentes. Há um retrocesso assim, por que não ouvi 40, 50 anos atrás esse chamativo? Como teria sido diferente ao educar meus filhos, minhas filhas? Não, se educou da forma correta, na forma certa, naquela época, à medida que nós vamos evoluindo, conhecendo. E é importante eu complementar esse slide, quando que o desconhecido se reveste de momentos de pânico. Na infância mal trabalhada, isso causa um perigoso adversário para desequilíbrio de toda essa criança e também do educando, do jovem escolar. E aí ela diz, eu vou preferir ler um pedacinho aqui, são comuns nesse período as ameaças e chantagens afetivas, em itálico. Se você não se alimentar ou não dormir, ou não proceder bem, papai e mamãe não gostarão mais de você. O bicho papão lhe pega, e etc. Até cantava a musiquinha, né? E a criança, incapaz de digerir essa informação, obviamente ela não vai conseguir, passa a
ter medo de perder o amor, de ser devorada, perturbando a afetividade que entorpece a naturalidade no seu processo de amadurecimento, tornando um jovem inseguro e um adulto que não acredita em carinho, não acredita em amor, não acredita em afetividade. Observem como isso é fantástico e ao mesmo tempo chamativo, terrível, não na forma de nos angustiar, mas uma forma de alerta. E diz mais, a deformação mental e psicológica leva-o, obviamente, a barganhas sentimentais, conquistar mediante presentes materiais, bajulação, anulando a sua personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto que tanto anseia, que tanto anela. Observe quanto isso, por isso ela diz assim, a pessoa é e deve ser amada assim como é. A pessoa é e deve ser amada assim como é. O que nós traríamos como reflexão com essa frase? De compreender, de aceitar, mas de dizer, eu estou aqui, estou do seu lado, como fulcro, como ponto de apoio, para que quando você precisar, eu possa te levar adiante. Na doutrina espírita, chama-nos a atenção sempre, você que já conseguiu caminhar um pouco mais, e você se espelha naqueles que estão à sua frente, não se esqueça que na sua retaguarda, atrás de você, também vem tantas outras pessoas que se espelham em você. Como isso é importante, é na verdade. Então aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu projeto, eu deixo como espelho. No sábado passado, quando eu falei do homem espelho, que apenas reflete aquilo que o outro quer que você assim haja, é a despersonalização total. O homem parede, que eu tanto falei sábado passado também, que o homem é refratário a tudo, insensível e etc. Falei demais, né? Não, ótimo, né? Não, mas é muito importante essa questão que o professor colocou do amor incondicional, porque a gente conhece o amor incondicional sempre quando as crianças são muito pequenas, e daí elas amam a gente, e de repente você está negociando com elas, né? Se elas derem risada, a gente bate palma, se elas fizerem a carinha de bravo, né, Bruna? Né? A gente tem muita criança em casa, então a gente fica negociando, como o professor diz, barganhando, se você fizer isso, você vai ser amada, e de repente a gente vai crescendo e acaba vendo pessoas pedindo desculpa o tempo inteiro e se preocupando com tudo, e a preocupação de ser amada, e esquecem de ser elas mesmas. E cada conflito, se de repente aparece algum conflito, já a tendência é o isolamento. Então eu acho que a preocupação maior nesse processo é o isolamento. É como eu falei naquela palestra do amor, que tem uma passagem, que são poucas as passagens que Jesus chora, e uma delas, ele estava com os discípulos e pediu para que o Pedro, o Tiago e o João Evangelista, né, pediu para que eles ficassem, e ele falou assim, olha, eu estou com uma angústia muito grande, eu vou pedir para os outros se afastarem e vou pedir para que vocês fiquem comigo orando e vigiando, porque eu não estou bem. Então a gente pensa assim, se Jesus, né, toda a sua luz, ele pedia para ficar perto das pessoas que amava quando estava com dificuldade, quem somos nós para pensar que a gente consegue resolver alguma coisa sozinho, principalmente nesse momento do conflito? Mas é claro que ao mesmo tempo a gente lembra da história de Joana de Ângeles, quando o Divaldo chegou e falou assim, olha, Joana, tá difícil aqui, né? Tá vindo tudo junto, né? Porque é assim, né? Quando vem uma coisa, parece que vem tudo junto. E eu não tô dando conta, por favor, né? Vai reivindicar meu nome lá, tá muito difícil aqui. E daí Joana falou assim, eu não posso fazer nada com o que você tem que passar por aqui.
Eu posso segurar tua mão e ficar do teu lado o tempo que precisar. Eu estou aqui. E é assim, quando a gente fala que se conecta, faz as suas orações, faz as suas preces, o que você tiver que passar, você vai passar. Mas é tão diferente o que você tem que passar quando você está conectado com o divino. É tudo diferente. Você pode passar pela mesma coisa. Quantas pessoas passam por um câncer, por uma doença, por uma doença terrível, às vezes até por aprovações na vida. Mas essas pessoas estão rodeadas de amor. Essas pessoas estão rodeadas de amigos que estão apontando Deus o tempo inteiro, estão apontando as coisas boas. Vai, estuda, continua, eu estou aqui. E assim a caminhada fica mais leve. Então, é claro que a gente vai ter pessoas que amam a gente. Nessa travessia do deserto, elas podem estar lá esperando a gente, elas podem estar segurando a mão da gente. Mas o caminho é o nosso. Por isso que Joana de Ângeles, professor, diz que a importância da pessoa buscar a leitura, da pessoa buscar melhorar, a pessoa procurar entender o que está acontecendo. Porque o que ela tiver que passar, ninguém vai poder passar. Irmãos, vamos usar uma expressão bem infantil, quando o bicho pega, quando a coisa estiver muito difícil e tudo recrudescer, usando o que a Andréia falou, parece que tudo acontece simultaneamente. Dobre seus joelhos da alma e diga: obrigado, Pai, porque você me enviou tudo de uma vez só. E você perceberá que um raio de luz se abrirá incontinente nas fibras do seu coração. E você vai melhorar. A simples esperança. Aí, esse aqui. Foi mal. Esse aqui merece um comentário espetacular. Pode acontecer que, num surto do distúrbio do pânico, os inimigos espirituais do paciente aproveitem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e invistam agressivamente e produzam simultaneamente a indução obsessiva. Rejubila-te em Deus, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Eu acrescentaria com outro comentário de Joana de Ângeles no Amor Imbatível, Autodescobrimento, quando ela fala exatamente dos inimigos espirituais. E é muito comum dizer assim: eles sofrem um processo de obsessão. Tudo é obsessão. Vai lá na casa espírita, faz uma água fluidificada, tudo vai resolver. Mas também não é assim. E essa influenciação é muitas vezes maior do que a gente possa imaginar. Permita-me fazer um comentário usando Joana de Ângeles como referencial. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima. Por isso que Jesus, vigiai e orai. Nós temos livre-arbítrio. Ninguém é dono de nós. Concordam? Nós somos nossos donos, porque temos o livre-arbítrio. E ela continua: o ser espiritual, os inimigos espirituais, estabelece um intercâmbio parasitário, como as parasitas das árvores, olhando lá fora, já dá para ver, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens. Clichês são coisas repetitivas, de imagens aterradoras, que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no consciente e no inconsciente profundo, no qual estão armazenadas as experiências reencarnatórias. E também Divaldo, Joana, e todos eles, até um médico de Minas Gerais que eu estava estudando, fala a mesma coisa, que essas mortes trágicas, sofridas, angustiadas, suicídios e etc., trazem isso depois como uma causa pessoal para a síndrome do pânico, produzindo então confusão mental até o momento em que o pânico irrompe, incontrolável e generalizado, e a pessoa não consegue mais. Dá-se nesse momento a incorporação do invasor no domicílio mental. Observem a invasão, porque você perdeu
essa profundeza da sua tela mental, de você se vigiar, de você controlar, de você dizer, eu não aceito, isso não é meu, não entrar na sintonia, na mesma frequência. Isso é nosso, meus amados, que passa a controlar a conduta da vítima que se lhe submete à indução cruel. E ela continua. Cresce assustadoramente na sociedade atual essa psicologia, uma psicopatologia mediúnica, que está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas. E ela culmina. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação agente e a utilização de recursos da meditação, da oração e ação dignificadora beneficente. Vamos adiante? Nos perguntaram pro Divaldo, né, mas por que que às vezes escutamos as vozes e até os conselhos dos irmãos da sombra? Né? Por que isso? Por que Deus permite? Porque temos a luz e a sombra, e eles estão falando o tempo inteiro. Então, o que muda é a nossa vibração. E a questão dos obsessores, é muito importante a gente saber que eles existem e que todos nós temos as dívidas. Todos nós. Então, baixou a frequência, baixou a guarda, eles vão aproveitar esse momento. Então, por isso que é importante elevar a sintonia. Mas a gente também não pode colocar tudo a culpa nesse coitado desse obsessor. A gente não pode terceirizar, né, essas coisas que a gente faz e dizer que toda a culpa é do obsessor. A maioria dos atendimentos de psicologia, os psicólogos nem admitem, muitos psicólogos espíritas, eles não admitem tocar no assunto de obsessor dentro de um atendimento. Por quê? Porque senão eu não tenho mais defeito, o que eu fiz é o obsessor que fez, não é eu, só estou sendo influenciada pelo meu obsessor. Então a gente não pode culpar ele só é alguma coisa que a gente magoou, é alguma coisa que a gente fez errado lá atrás, e agora a gente só tem que mostrar com muito amor para ele que hoje somos outras pessoas e não somos mais aquelas pessoas que eram antes, para que ele possa, se não perdoar, ao menos compreender. Pausa para Jesus. Durante alguns segundos, olhem para os olhos do Divino Mestre. Veja os olhos da cor que você gostaria de enxergá-los. Veja seus olhos nos olhos do Divino Mestre, a nos conclamar. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal, os seus males. Ou nós procrastinamos, deixamos amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. Não, resolva aqui e agora. Você fez a imersão no seu eu profundo, mas também faça a emersão. Saia, viva, compreenda, caminhe, viva o que é de hoje, não sofra com o que é de amanhã. Olhai os lírios do campo e as aves do céu, que sobejamente sabemos o quão a magnanimidade do Pai tudo providencia, e amanhã será um novo dia. Joana de Ângeles, já uma das páginas dela, ela disse que para que a gente não se preocupe com o passado que já passou, que já aconteceu, e muito menos com o futuro que vai acontecer. Que a gente possa dar o destaque realmente no dia de hoje. E isso é a maior dificuldade que encontramos hoje. A nossa ansiedade é isso, e é o que não deixa a gente viver, na verdade. Porque você está aqui pensando, bom, eu vou sair daqui, hoje que vou pegar um pãozinho na panificadora, boa noite, que a gente vai lá em casa, nossa, amanhã é domingo, tem que aproveitar para ler alguma coisa que está atrasada. Então a gente nunca está o tempo inteiro presente no momento. Você chega numa palestra e fala assim, o que
gordinha quer falar agora, né? Vamos ver o que ela está pensando. E daí você acaba pensando outras coisas e realmente não se entregando no momento que é para se entregar. E quando eu digo assim, às vezes num trabalho de cura, que é um momento assim tão sublime, é um momento tão divino, porque toda a espiritualidade estava esperando por aquele momento, e às vezes assim, o teu anjo da guarda está ali, tá trazendo você para cá, e às vezes a sombra está lá, não, aconteceu alguma coisa, chega a visita na hora. Então assim, é um momento tão sublime, que você tem que estar realmente 100%, mas eu digo assim que não é só aqui, não é só num trabalho, e sim quando você acorda de manhã, sabe, você vai tomar o teu café da manhã, esteja 100%, sabe, seja grato pelo alimento que você tem. Não fica ali tomando café e já pensando, puxa, o que vai dar tempo de fazer hoje no trabalho, né? Eu quero ver se... E daí você chega no trabalho e pensa assim, bom, falta tantas horas para sair, tá? Você nunca está vivendo o momento presente. Por que batem nessa tecla meditação? Porque só assim vai esvaziar a tua mente. Pelo menos tentar. Eu acho que eles deveriam pegar um bambu e dar na cabeça da gente. Talvez a gente conseguisse, né, professor? Com certeza. Bom, nesse slide, resumiríamos em poucas palavras, que a hora está adiantada, alterar a conduta para melhor. É não viver essa síndrome de angústia, de se cobrar demais.